Olá, amoras, olá, amores. Estamos aqui começando o nosso segundo vídeo sobre a teoria da linguagem de Bertrand Russell. Lembrando que nós estamos fazendo aqui comentários a conceitos introdutórios do pensamento de Bertrand Russell sobre a linguagem. No vídeo anterior, a gente terminou falando que relações são universais, ou seja, se eu digo que algo está ao lado de algo, essa relação ao lado tem que ter um valor universal, ou seja, ao lado não pode significar perto, não pode significar longe, não pode significar acima, não pode significar abaixo, não pode significar à esquerda, não pode significar à direita. Ao lado é ao lado, ok? Para dar um exemplo, imagine que você está dirigindo, que alguém está dirigindo e você está ao lado dessa pessoa e você pede que a pessoa vire à esquerda e ela entende que é à direita. Então, temos aqui um problema que pode ser seríssimo, né? Então, relações são universais. Esse é um ponto importante na teoria das descrições de Bertrand Russell. Um outro ponto que nós exploramos no final do segundo vídeo é que somente fatos particulares podem ser nomeados. Aqui, o que é que está em questão? Se eu digo que o homem é bom, como Rousseau falou, eu tenho um problema, porque o homem é uma generalização muito perigosa. Eu não estou falando, afinal, de nenhum homem específico, né? É por isso que Bertrand Russell vai dizer, e aqui a gente entra nos assuntos de nosso segundo vídeo, que o ponto de partida do conhecimento é a experiência individual. A experiência individual significa a experiência que eu estou tendo das relações ou das propriedades deste objeto, ou das propriedades desse objeto, ou das relações entre os objetos dos quais eu estou falando. Dos quais eu estou falando a partir da descrição. E aí existe um nozinho que precisa ficar bem desatado. Russell separa, apresenta dois tipos de conhecimento: o conhecimento por familiaridade e o conhecimento por descrição. O conhecimento por familiaridade é este conhecimento bruto que eu tenho pela percepção direta, sensorial. Então, eu vejo uma caneta, ok? Bom, ver a caneta é um ponto de partida do conhecimento. Mas, quando eu vejo a caneta, automaticamente eu descrevo para mim mesmo esta caneta. É tão automático que a gente não tem nem consciência de que está fazendo isso. Mas quando eu vejo uma caneta azul, eu digo a mim mesmo que estou vendo uma caneta azul. Pode parecer estranho, mas é isso que acontece. Eu concordo com Russell em muitas coisas. Quem sou eu para discordar dele, né? Mas eu quero dizer, eu consigo entender o que ele está dizendo, né? Eu acho que é uma coisa que a gente consegue entender, né? Você põe a mão na água para ver se ela está quente ou fria, você tem a percepção do quente ou do frio. E você diz a si mesmo, né? Ou a si mesma, a água está quente, a água está fria. Então, esse é um conhecimento direto que você está tendo da coisa.
Mas tem então você vai ver, você tem o conhecimento direto e você tem um conhecimento descritivo. São duas coisas que acontecem. No entanto, quando eu digo a alguém, vamos lá, eu estou na cozinha e Martinha me pergunta se a água já está fervendo. Na cozinha, nós estamos cozinhando, e ela pergunta, a água já está fervendo? E eu olho, vejo que a água está fervendo e reporto para ela a descrição que eu me fiz. E eu digo, sim, a água já está fervendo. Ao dizer que sim, a água já está fervendo, eu tenho 3 questões. Quais são elas? Bom, vamos lá. Primeiro, a descrição, e aqui isso aqui tem que ficar bem clarinho, a descrição pode não estar denotando nada. Vamos pensar que é uma terceira pessoa nessa cozinha. E a água está fervendo, significa um código que eu estabeleci com Marta para dizer assim, está na hora de pedir a essa pessoa que saia da cozinha. Então ela me pergunta, a água já está fervendo? Ou seja, será que a gente já pode pedir para essa pessoa sair dessa cozinha? Nesta descrição, a água não é a água conhecida dos nossos códigos linguísticos, ok? Então, ela está significando algo que o nosso terceiro interlocutor não vai compreender. Ou pior, ele vai achar que está compreendendo. E esse é um problema, e aí eu fiz uma brincadeira que talvez dificulte um pouquinho aqui nossos exemplos, talvez eu tenha que corrigir esse exemplo. Porque Bertrand Russell não está falando exatamente disso, e às vezes a gente quer simplificar e complica. O que ele quer dizer eu vou pegar um exemplo melhor, esse exemplo não é bom. Quando alguém diz assim, ele usa um exemplo muito... O atual rei da França, pronto, vamos pegar o exemplo de Russell, eu não tenho essa capacidade toda de criar exemplos. O atual rei da França, alguém que leia algo sobre o atual rei da França pode sair por aí dizendo que o atual rei da França está doente, morreu, ou qualquer coisa que o valha. Não existe o atual rei da França. Então, veja só, essa descrição não está denotando coisa alguma. Embora ela tenha a forma de uma descrição válida, né? O atual rei da França, sujeito, né? Com predicados. Com predicados. Então, se eu falo o atual rei da França, existe uma França, de fato existe, né? Existe um rei, de fato existem reis, e este rei é rei da França. Não existe um rei da França. Então, na descrição, você pode parecer que está falando de algo quando você não está falando de nada. Então, ele vai dizer que há descrições que não denotam nada. Por quê? O objeto da descrição não existe. Há descrições que denotam objetos específicos. Então, vamos lá. Agora vamos voltar para a água da nossa cozinha. A água está fervendo? Sim, a água está fervendo. Pronto. Se há uma água e se essa água está fervendo, eu estou denotando um objeto específico. E há uma terceira, uma terceira característica da descrição, um terceiro tipo de descrição, que é a descrição que denota ambiguidade. Por exemplo, homens são bons. Homens são bons
é problemático, porque que homem? De que objeto específico eu estou falando? Entende? Todos os homens são bons, né? É ambíguo isso aí. Primeiro, porque alguns são, outros não são. Segundo, o designativo de bondade é complexo, não é muito claro. É diferente que dizer que o homem é bom e dizer que esta caneta é azul. Percebe? O homem é bom é vago, é ambíguo. Esta caneta é azul é específico. Eu vejo, eu sei que isso eu posso, inclusive com uma experiência por familiaridade, né, atestar a veracidade desta descrição. Vamos prosseguir. A afirmação da existência da entidade não pode ser aceita como pressuposto numa descrição, por conta disso que a gente falou antes, né? Então, na Idade Média e durante boa parte da filosofia, quando ela estava muito presa a questões metafísicas, nós incorremos nesse erro, né? De apresentar conceitos que não atendiam a essa especificidade, né? Ou seja, a gente tomava como pressuposto algo que não necessariamente era existente, como, por exemplo, as substâncias aristotélicas, né? Vocês se lembram, Platão disse que o conceito das coisas estava no mundo das ideias, sabe-se lá o que é isso? Aristóteles, discordando dele, e Russell aplaudiria Aristóteles, puxa esses conceitos para o mundo dos fenômenos e diz, não, o conceito das coisas está, ou a essência, né? A essência das coisas está nas próprias coisas. Vai dizer Russell, que essência, que substância é esta a que Aristóteles se refere, né? Então, ele está denunciando, né? E pedindo que a gente tome cuidado, né? Dizendo que a afirmação da existência da entidade não pode ser aceita como pressuposto. Outro aspecto importantíssimo, a descrição fixa a existência da entidade descrita. Ou seja, se eu estou descrevendo algo, é porque algo existe. Atenção, para mim que estou descrevendo, mas esse algo que para mim que estou descrevendo existe, precisa realmente existir para que a minha descrição, ou seja, para que a minha proposição seja verdadeira. Por isso o conhecimento é complexo. Aristóteles já tinha levantado essa questão quando ele afirma que a verdade é a adequação do que eu penso, descrição, ao que de fato existe. Ou seja, a adequação entre a proposição e o evento e a entidade, né? Essa é uma pergunta que ainda está para ser respondida. Como é que eu tenho certeza disso? Porque a experiência é o pontapé inicial, a experiência bruta, né? Esse conhecimento por familiaridade é o pontapé inicial. Mas eu posso me equivocar no conhecimento por familiaridade. Eu posso ver um ônibus que está vindo, né? Vocês sabem que eu gosto muito de andar de ônibus, né? E eu posso ver um ônibus que está vindo, ver lá a placa, né? São Cristóvão, e entro no ônibus, já me aconteceu algumas vezes por causa das minhas questões.
Eu vejo lá São Cristóvão e quando eu entro no ônibus, depois de algumas curvas, eu constato que não. Mas eu tive a experiência por familiaridade. Eu vi o ônibus. Só que na hora de descrever, eu descrevi errado, né? Então, o conhecimento, na descrição, você não pode dar como pressuposto, né? A entidade, como pressuposta a entidade da qual você está falando na sua descrição. A descrição, além de estabelecer, né, além de fixar a existência da entidade descrita, e tem que tomar cuidado, porque ela pode fixar de maneira equivocada, ela também estabelece que essa entidade seja única. Então, se eu digo que lá vem um ônibus para São Cristóvão, eu estou dizendo que lá vem o ônibus para São Cristóvão. Ou seja, não pode ser para São Cristóvão e para não São Cristóvão, ok? Essa é uma, né? Essa entidade é única. E essa descrição atribui um predicado a essa entidade. Aí qual é a entidade, gente? O ônibus. O ônibus, predicado, vai para São Cristóvão. Então, veja, eu posso ter o conhecimento por familiaridade, a experiência empírica do ônibus, mas na hora de descrever esse ônibus, eu estou dizendo que é este ônibus, eu estou dizendo que este ônibus vai para São Cristóvão e não para outro lugar. E eu estou dizendo que é este ônibus que vai para São Cristóvão e não para outro lugar. Mas eu posso estar equivocado. Então você vê que a gente tem uma série de elementos que complicam o conhecimento, que complicam a certeza que nós vamos ter do conhecimento. Um último ponto que Bertrand Russell está tratando, tem muitos outros, mas que a gente vai tratar aqui, é o das relações que nós estabelecemos entre os fatos, que ele vai chamar de relações assimétricas. Relações assimétricas, ele diz, não podem ser mostradas por meio de objetos. Relações assimétricas não podem ser mostradas por meio de objetos. Eu posso fazer, gente, digamos assim, descrição ostensiva de um livro apontando para ele. Eu posso mostrar duas coisas iguais. Eu posso mostrar três coisas, uma ao lado da outra, mas eu não posso mostrar um pai e um filho. Para mostrar um pai e um filho, eu vou precisar de um recurso linguístico, abstrato, porque essas relações são assimétricas. Veja, igual é igual. Se A é igual a B, B é igual a A. Ao lado é ao lado. Se A está ao lado de B, B está ao lado de A. Perto é perto. Longe é longe. Mas pai não é filho. E eu só posso ser pai de alguém se alguém é meu filho. Então, essas relações são assimétricas e eu preciso usar palavras que signifiquem essas relações. Percebe por que ele diz que relações assimétricas não podem ser mostradas por meio de objetos? Outra coisa, nomes próprios. Nomes próprios não podem ser mostrados por meio de objetos.
eu não tenho como mostrar o nome Martinha. Eu tenho como mostrar Martinha, que tem um nome. Então, quando eu falo de Martinha, vocês entendem que eu estou falando de uma pessoa específica que, dentro do contexto da nossa conversação, do nosso ambiente de conhecimento, tem um significado muito específico. Se eu falar de Martinha, vocês sabem de que Martinha eu estou falando. Martinha, linda, perfeita, maravilhosa. Ainda tem esses atributos. Agora, se eu digo, por exemplo, Lisboa, Sócrates, bem, no contexto da geografia atual, Lisboa significa a capital de Portugal. Mas Lisboa pode ser o nome do meu gato, então, ou da minha gata, percebe? Então, tem que tomar cuidado com essa questão. E assim a gente vai concluindo aqui nosso esforço de atacar alguns pontos. Espero ter contribuído com o estudo de vocês. Um beijo, amoras, um beijo, amores, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.